entrou no time da Fúria e evoluiu nos últimos tempos como jogador? Eu não sei. Também estão falando do Yuri como se todos os outros fossem uma magia. Eu acho que vocês estão muito loucos. Eu quero que se foda. Porra, tu não pediu pra encostar o cara, porra? Tá encostado, cara. Ô, o quê? Vai acender velhinha agora pro caveira, porra? 2, 3 cliques e você sai de skin nova. Se a skin que você quer for mais cara, basta você inteirar o valor usando o cupom FKS para receber 35% de bônus. Skins Monkey, link na descrição. E a pior decisão da Fúria segue sendo a próxima. Em uma fofoca quente, a organização decidiu encostar o Caveira. Mais um furioso de gandula pra dar espaço pra outro gringo brilhar na equipe de origem tupiniquim. Seria uma chance de revitalizar o timeco falhado ou vai fechar os pregos do caixão pra dar desbande logo? Mandaram encostar o Caveira, mais um pra esquentar o banco da fofura e dessa vez dando lugar ao Gringolinha e Ekindar. Essa é a fofoca da vez que sinceramente não tem pé nem cabeça. Mais real que uma decisão dessa é acreditar que o Simple vai entrar no lugar do Fallen. Na tentativa de abrir o leque da organização, a equipe panterosa foi atrás de Ekindar, um gringola médio da Liquid que tinha função de IGL, mas parecia que tava só fazendo hora extra pra tirar a grana do mês. Vários motivos podem justificar a contratação desse polaco desossado, mas a remoção de Skus é o que deixa a situação sem muito sentido. Cara, infelizmente te removi ali do grupo, cara, o pessoal tá me chamando a atenção, porque assim, cara, foi combinado que cada um levasse sua gelada e a sua carninha, um pedacinho de carne, um filezinho, uma paletinha 7. Se tu quisesse levar pra fazer na hora, descongeladinho, jogar na grelha, fazer, tá pronto pra comer, deu, cara. Cara, eu não acredito que tu fez isso, velho. A hora que tu entregou teu pedaço de carne enrolado numa 2, 3 sacolas, cara. A hora que eu fui abrir a sacola pra fazer, cara, não era uma bola de carne moída, cara. O que eu vou fazer com uma bola de carne moída, cara? Eu vou enfiar no cu, velho. Porra, se toca, cara. Todo mundo trouxe filezinho e tal, linguicinha e tal, e tu me traz carne moída pro churrasco, cara. Por isso que te removemos, cara. E não vai ter mais, cara. Não vai mais colar com nós, cara. Na resenha ali não vai ter mais, cara. Primeiro vamos começar com a pachorra que fizeram com o Skus. Passaram Caveira, disseram que ele levou pavalha pra confraternização da firma e foi removido do grupo de sócios. Ficava movendo a negada da call do Discord ali, ó, na hora dos clutch, deixou o Cello puto, mandaram pro banco pra pensar nas cadelices. Só pode ter sido isso, entendeu? Pra tirar o cara que mais carregou as capivaras murchas da Fúria nos últimos tempos aí, ó. Só uma justa causa pra justificar. Ou o cara tem uma treta interna com o Ekindar, enquanto isso tá o Yuri levando carne moída pra reunião da empresa, mas no off tá comendo só colchão mole e eu nem te digo de quem. Melhor que a situação do Yuri tá só a do inscrito aí, ó, mano, que com 100 pilinha faturou uma baioneta lore de 5 mil real nas batalhas do CSGO Skins, o site líder em abertura de caixa e upgrade, e pra quem deposita acima de $2 com o cupom FKS, além dos 10% de bônus, participa do sorteio de uma AWP Dragon Lore e 10 kits de luva mais faca, sem precisar preencher formulário nenhum. Depositou, tá participando, CSGO Skins, link na descrição. Skus foi uma peça importante pro início da Fúria, deixou o Cello poder ser um jogador de impacto e buscar os seus frags no mapa. Pena que não conseguiu fazer nada, ficou com a boca cheia de formiga e um terreno baldio por aí. Agora decidiram escarrar o parceiro que tava aí, ó, tentando mais que tudo a negada daquele time. Mas, pô, eu quero uma mudança impactante no Brasil. Eu não tenho esse dinheiro. Ou se eu tivesse dinheiro, eu vou ter que tirar de outras coisas pra fazer uma mudança muito arriscada. Quem garantiria que o Insane na Fúria, a Fúria viraria top 1 do mundo? Então, dá pra entender uma questão também de olhar, esse olhar entrar, Pocão, mas se não dá o Insane, chama o menino lá que tá na FPL do Brasil, chama o cara que tá ali, o Snowzinho, que talvez seja mais barato. A Fúria já fez isso durante muitos anos, eu acabei de falar. Todo mundo que a Fúria foi colocando foi nesse perfil. Jogadores que estavam ali em alta, jogadores às vezes mais novos, às vezes não, mas jogadores que não tinham um preço absurdo. Então a Fúria já tentou isso, igual
o SK/MBR já tinha tentado. A verdade seja dita, todos os integrantes furiosos decaíram de performance depois que se ajuntaram ao time. Nenhum deles virou um exímio desossador de nego na bala. A única vez que nós vimos a Fúria numa performance estrondosa foi contra a Spirit no Major de Xangai. Conseguiram o feito de ser o único time que ganhou da Spirit, que no fim foi o vencedor daquele Major. Mas depois disso, que outro grande feito a Fúria fez? Só ter expulsado o Cello do time. Porque dentro do server foram o mais puro simulador de Sedex. 0 na B, 0 na B, 0 na B. Ó o Vasco aí, ó. Eu nunca vi isso, eu nunca vi isso. Death Stranding da vida real, subindo o morro sem fim pra jogar os bet lá de cima do precipício. Mas o foco desse vídeo não é as 1001 entregadas da Fúria, vamos ao que interessa. Desde que formaram essa nova lineup, com Fallen de capitão, Siri de coach e tudo mais, todos os jogadores que passaram pela Fúria, nenhum deles, na minha opinião, tiveram evolução nas suas funções, muito pelo contrário. O Skulls caiu performance, o Shello caiu performance, o Fallen também como a WP também caiu performance, tá? Então isso é um sinal de alerta que me liga, que me mostra que talvez não seja necessariamente culpa só dos jogadores, talvez tenha algo a mais, né? Ou é da filosofia de trabalho, ou é da comissão técnica, ou é do próprio capitão, ou é alguma coisa, porque não é uma mera coincidência de que todos os jogadores que passaram pela Fúria, nenhum deles tá dando certo, né? A Fúria tá num momento muito nebuloso, muita mudança, time inconsistente da porra, é Alper virando Rifler, entre Fragger no lugar de Solo Bomb, em época de pré-major e ainda por cima, ao mesmo tempo que estamos xingando eles acomodados, estão aí inventando moda. A real é que a internacionalização é uma grande jogada. É melhor ser um time mediano internacional do que uns bagre frouxo manchando o solo brasileiro. Pelo menos estão abrindo a mente, buscando uns magrão gringo que estão no banco faz tempo, comprando boneco por micharia, mas ainda é melhor do que investir em brasileiro que saiu do auge 10 anos atrás e vive do passado. A Fúria tá abrindo o mercado, se deu conta que brasileiro é acomodado e o único jeito de ganhar alguma coisa é botar uns gringuinho murcho pra carregar. Mas ainda assim, não merece o fato de tirar logo o Skulls. Mesmo que no momento a Fúria careça de um jogador entre Fragger, o que fazia aquela função era o Cello, agora só sobrou os Baiter que tem o estilo de jogo Zé Buceteado, assim de Os caras precisam de um malucão, mano, pra meter o louco, puxar a venenosa PP Bison e abrir bomba igual um condenado de abiejato. Eu gostaria que a Fúria trouxesse um capitão. Chega de improvisar cara que não faz função fazendo outra função. Capitão é capitão, deixa quem dá fazer a dele. Se ele já conseguir fazer a dele bem feito, maravilha, porque nem isso ele fez nos últimos tempos jogando em alto nível, tá? E o Yekindar vai trazer, mais uma vez, experiência, vai trazer a agressividade. Ele sempre foi um dos melhores na função, na minha opinião, do mundo. 2021, 2022, ele foi insano, ele foi eleito um dos melhores jogadores na função pela equipe da Virtus Pro. Então, assim, potencial ele tem de longe e vai trazer justamente essa ausência que a Fúria tinha de jogador pra frente. Mas o que será, mano, que tá capando o time? Será que é o professor com as entradinhas de 10 segundos dele? Falenzão tá caquético? Tá igual um processador Celeron empurrando uma RTX 4090? Capou a performance do time pra todos eles deixarem de desempenhar de repente. Tem parada errada no morro baiano. Já basta um gringo, velho, passar, né, ao ouvido do professor, agora mais um. Vai deixar o Girafala em pinel das ideias. E ainda assim faria sentido se fosse no lugar do Yuri, por exemplo. Scusi era jogador da Liquid também. Quem sabe os dois tinham um entrosamento que funcionasse pra Fúria. Mais um movimento esquisito da equipe. É um modelo pronto de ineficiência, mas quem sabe essa é a mudança necessária. Aproveita que o Yekindar tava chorando as pitangas no banco. Deve ter dado um tempo pra pensar e voltar com sangue nos olhos. Era um pujante jogador na época do CSGO. Foi só trocar o joguinho que virou a morcilha acanhada. Quem sabe essa é a água na bunda que o Piazão tava precisando e uma segunda oportunidade pra se mostrar no cenário competitivo. O que acontece? A Fúria olha e fala, cara, se não dá pra eu pegar esse cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cara de fora e ter um preço muito mais acessível, isso eu tenho certeza, e você traz uma nova cara pra equipe, a cara que a Fúria acredita que é uma cara de internacionalização. Eu, galera, sempre fui um cara que a galera brincava na minha live e falava, Pocão, pra Fúria melhorar, a gente tem que mandar todo mundo embora e contratar 5 russos gringos. Eu sempre brincava e falava, rapaziada, provavelmente até melhora, mas eu não vou assistir. Talvez o primeiro jogo você assista. 4 meses, 3 meses, você já largou de assistir. Então nunca isso ia acontecer, ou se isso acontecer,
a Fúria vai simplesmente desencanar do CS brasileiro. Dito isso, o único motivo plausível de tirar o Scuzz da braqueada era a necessidade de substituir um passivo para um mais ativo-agressivo. Saudade mesmo eu ter quando o Art tava no time. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando. Ou foi isso, ou o Scuzz não queria comunicar em inglês, já ficou puto com a adição do motoboy e quis sartear fora. Nós nunca vai saber o certo até que tem um parecer do mesmo. Fora isso tudo, é uma pena passar o Caveira. Era o que mais tentou nessa org pífia, mas a corda sempre quebra pro lado mais fraco. Se era pra tirar um passivão, por que não meteram o ferro logo no Yuri? Então também estão falando do Yuri como se todos os outros fossem uma magia. Eu acho que vocês estão muito loucos. Pra mim é só pra alfinetar o cara. Ah, porque o Yuri não é o mesmo Yuri do CSGO. Não é mesmo, porra. Os caras eram top 15 do mundo. De jogador não é mesmo. Mas quem é? E aí quando o cara tá falando do Yuri é concursado e o Yuri não sai, calma lá. Quem você quer colocar no Yuri? Ah, Pocão, no lugar de Yuri tem que entrar o Insane. Pô, beleza, o Insane talvez esteja num momento e num ciclo que você vê mais crescimento. Você tem essa grana pra colocar o cara? Não tem. Quem que você vai colocar no lugar de Yuri? Então, tipo assim, é uma cornetada, às vezes, que não tem muito nexo, sabe? Porque fala como se o Yuri tivesse lá e tivesse todo mundo jogando muito melhor que o Yuri, fazendo um monte de coisa a mais que o Yuri. Aí, quando você vai olhar, você vai ver os jogos. Eu tava acompanhando esses últimos jogos da Fúria, velho. Pra mim, o Yuri jogou melhor jogo que Cacerato alguns jogos. Ah, mas realmente, ele tava mal. Começo do ano, ele jogou mal. Concordo. Mas... tá ligado? Mas é concursado mesmo, banco vitalício no time. Rapaz, mano, parei de gorar o esquadinha social da Zoiuda, deixa ele fedendo bosta ali. Logo mais ele leva uma gaia forte, pega o Scuzz de volta no banco com sangue na mente e vai brilhar muito no Corinthians. É isso, ou junta uma outra org e contrata todos os recém-quicados. Cadê o KNG pra montar mais um plano? Junta Henrique, Phelps, Scuzz e Cello, a vontade de cartear um counters em cima da Fúria e da Red Kennedy, o próximo Major tá garantido. Esse rolê do Ikindar é isso mesmo, precisavam de um casca de ferida pra pôr de entre Fragger, pegaram esse alemãozinho cabelinho de anjo, o chão é do jeitinho que o Puff Daddy gosta. Fallen já tinha dito que quer internacionalizar a Fúria, ingenuidade nossa achar que ia demorar mais. Então só dando uma última carteada na equipe, se der errado, Fallen junta as tralhas dele e põe o Simple no lugar. É isso não, ô cachorro? Ele me chamou ontem, dizendo que tinha uma informação importante. Falou que o Guerri contou uma coisa que o deixou em choque. Abre aspas. Estão conversando pra trazer o Simple pro lugar do Fallen. Eu até perguntei ele, pô, é verdade ou tá trolando? Isso é quente demais. E ele falou, pô, é verdade. Só não fala que eu falei, beleza? Antes que me perguntem, eu mandei um áudio ali, né? Perguntando se poderia fazer o vídeo. Ele deixou. Só pediu anonimato. Tem um áudio aqui onde ele conta como que aconteceu essa resenha. Eu não vou mostrar, tá? Mas deixa eu escutar mais uma vez pra ver se tem alguma coisa que eu posso mostrar. Tava lá no churrasquinho. Tava tendo um eventozinho. Essa pessoa tava no evento e o Guerri também, né? A pessoa, no caso, que me contou. Ele foi trocar ideia com o Guerri. Segundo aqui esse áudio, o Guerri tomou algumas, ele tava meio soltinho. E aí, depois de muita ideia trocada, resumindo, tá? O Guerri decidiu contar. E assim, é um negócio que acho que vai ficar feliz e tal, daí ele falou. Estavam conversando com o Simple e tal, que a chance é grande, fonte confiável. Não foi um amigo do Guerri ou alguém aleatório que me falou, foi o Guerri. Ó, ele ainda completa aqui no final, é fonte confiável, não foi o amigo do Guerri que me contou, foi o Guerri. Meteram o louco pra cima do informante do cachorro do 84. Disseram pro parceiro dele que o Guerri tinha tomado meia dúzia de beira-choca e falou que iam trazer o Simple no lugar do Fallen. Meu amigo, mais mentirada que isso, só se inventasse que o Cello ia pra G2. O Dog Belga tá inventando mais clickbait que eu, dizendo que o Pedrinho tava tirando X1 com o BRD só pra divulgar a caixa em site de skin. O cachorro entrou numa conta fake dele, ele formou as conversas só pra tirar uma pira. Mais fácil o Vasco ganhar uma Libertadores. Sai azar, cachorro. Tá metendo Nardone. Parece eu botando a Tapu pra jogar com inteligência artificial do Wave. Tão dando sardinha podre pro teu roteirista. Tá na noia do Bombril esse mano, velho. Tá igual o meu, esticando o assunto de 2 minutos em 10 pra render engajamento. E eu acho que esse deve ser o caminho da Fúria. Eu acho que a Fúria deve internacionalizar, trazer 3 jogadores gringos, deve manter 2 brasileiros, e pelo andar da carruagem, os 2 brasileiros vão acabar sendo o Yuri e o Cacerato assim que o Fallen se aposentar, né? Que é o próprio Fallen já mencionou de trazer um capitão e nos próximos tempos aí também
deixar de ser capitão da equipe, tá? Fallen carrega a Fúria em qualquer org que ele for. É muito hype em cima. A chance de decair as visualizações e apoio em cima da Pantera existe, mas se der certo a line, é um risco que se paga. Onde o Fallen for, a comunidade vai de atrás. Nós somos iguais uns bernes num cachorro magro chamado Gabriel Esguário. A internacionalização da Fúria gera mais opções, mais negociações, network. Sinceramente, não é uma jogada ruim. Vai atirar o caveirão velho, mas no fundo deve ter coisa que nós nem sabe que justifique a extraviação do jogador. Não gosto do Weekender, velho. Não me pega. Não dá, velho. Não dá. Para só. Ele toma um tapa, não sabe quem que deu o tapa. Espero que essa jogada arriscada da Fúria dê certo, que o professor consiga buscar mais um adianto pro Brasil antes de pendurar a Alpe e se aposentar de vez. Trazer um jogador brasileiro pro time é impossível, dado o quanto inflacionado é a multa pra um jogador que tá no banco, por exemplo. Custa mais comprar um jogador brasileiro do que comprar um time inteiro europeu. As organizações tão viradas numa unhas de tigre, bando de mercenário, não tinha mesmo pra onde correr. A Fúria teve que investir no importado pra carregar o navio furado. Em resumo, a Fúria vai virar um time na meiuca, metade gringo, metade brasileiro. Traz muito benefício, além do teto habilidoso que sobe, tem também a questão de que para brasileiro é mais caro, mais fácil buscar jogador gringo por preço de banana do que pagar 2 milhões de dólares para contratar o Insane. Tem toda a regrinha da Valve que se o time tiver em maioria brasileiro, eles disputam a qualificação do Major na América do Sul, o que é muito mais benefício do que brigar com um americano pra pegar vaguinha. Mais fácil dar pau em cima de bestia, fluxo, caninos do boga vermelho do que cartear com uma EG ou uma Liquid, por exemplo. O que essa metade internacional também coloca? Uma abrangência de mercado pra Fúria que eu vejo como, infelizmente, porque eu adoro ter um time com 5 brasileiros, mas infelizmente eu vejo uma abrangência de mercado muito interessante e muito importante pra Fúria. Por que essa abrangência de mercado? Porque a partir de agora, você começa a ter no seu time, os brasileiros que jogar no seu time vão aprender a comunicar em inglês, os brasileiros que jogarem no seu time vão dar passos a estar preparados para jogar internacionalmente. Você abre um espaço contendo menos brasileiro e talvez mais dinheiro para não ficar fazendo tanta loucura toda hora que precisar mudar. Ter um time academy ou ter novamente alguma coisa que você possa criar nesses brasileiros o hábito de se comunicar em inglês. Agora, se tudo dá errado, sempre dá pra quicar o Yuri, que deve ter visto um homicídio nos corredores da Fúria pra estar até hoje no time. Mais difícil que tirar o Yuri da Fúria é arrumar um clipe do Apoca em que ele conclui um pensamento em menos de 2 minutos. Pegando pra comparar Yuri e Scuzz, eles são até que jogadores meio pareio, era um ou outro. A diferença é que o Caveira era o único além do Fallen com experiência de jogar e comunicar com os gringos. Scuzz é gente que vagabundo tem medo, colou tarde no time e fez a dele, tentou puxar o barco, morreu nadando. Yuri tá há 4 anos fedendo salsicha com que boa. Eu não tenho preferidos, só tô lendo os comentários do Twitter pra trazer pra vocês. A dica que eu dou é: arruma uma magrinha zoiuda que parece o mapa do Chile, compra metade da organização e fica lá com a renda passiva de apostar contra a própria equipe. Eu tô indo nessa e falou.